Dragão é algo que não existe. Será? Me chamo Jennifer e aqui eu compartilho o meu desenvolvimento pessoal através da leitura. Eu vou contar uma história infantil americana que tem no livro do Jordan Peterson e depois a gente vê se dragão existe ou não. A história trata de um garotinho chamado Billy Bixby que observa, sentado em sua cama certa manhã, um dragão. Ele é do tamanho de um gatinho e muito amigável. Ele conta para a mãe, mas ela lhe diz que dragões não existem. Então o dragão começa a crescer. Ele come todas as panquecas de Billy. Logo passa a ocupar a casa toda. A mãe tenta passar o aspirador, mas ela precisa entrar e sair da casa pelas janelas, porque o dragão está por toda parte. Assim, ela demora uma eternidade. Então o dragão foge, arrastando consigo a casa inteira. O pai de Billy chega à casa e só há um espaço vazio onde ele costumava morar. O carteiro lhe conta para onde foi a casa. Ele vai atrás, escala a cabeça e o pescoço do dragão, que agora se espalha até a rua. E reencontra sua mulher e seu filho. A mãe ainda insiste que dragões não existem. Mas Billy, que agora já está cansado disso, teima. Tem um dragão, mamãe. Instantaneamente, ele começa a encolher. E logo está do tamanho de um gatinho novamente. Todos concordam que dragões daquele tamanho existiam. A mãe, de olhos relutantes, abertos, nesse momento pergunta, um tanto lastimosa, por que ele cresceu tanto? Billy calmamente sugere, talvez ele quisesse ser notado. E passando a página, eu leio outra frase que se encaixa muito bem nessa história. Nunca subestime o poder destrutivo dos pecados da omissão. Mas afinal, o que dragões existem? Que lição a gente pode tirar? Que lição a gente pode tomar dessa história? Dragões existem? Se a gente trocar essa palavra dragão por problema, problemas existem. E os problemas começam pequenininho, do tamanho até menor que um gatinho. E se a gente não observa, se a gente não trata, se a gente não cuida logo do problema quando ele é pequenininho, ele cresce, 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 cresce. E quando ele está do tamanho de um dragão, aí sim, não tem como negar. Existe um problema, existe um dragão e aí assim a gente vai resolver. Mas será que a gente precisa mesmo deixar que se transforme de um tamanho de um dragão para que a gente resolva? Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem várias histórias que eu fico, gente, começou tão pequenininho, a gente não cuida, a gente não olha, a gente não observa e quando vai ver, o tamanho tá tão gigantesco que é impossível. Você não dorme mais, você não come direito, até resolver esse problema, até ver esse dragão murchar. Tem várias, eu poderia falar vários exemplos meus que eram pequenininhos e se transformaram em dragões. Por exemplo, quando eu trabalhava de CLT, eu tinha uma dor imensa no estômago, imensa. Nada de industrializado eu podia comer, frutas cítricas, coisas que eu adoro, laranja, podia comer. E pergunta se eu tratei disso. Eu fiquei anos, né assim, né falando assim, há anos, não, foram anos com uma dor imensa, remediando, fazendo tudo que os outros me falavam para fazer, sendo que eu não parava para ir ao médico, para cuidar da minha saúde, uma coisa tão importante. Gente, e graças a Deus não foi nada sério. Mas poderia ser transformado num dragão e depois eu ia me perguntar, meu Deus, por que eu não cuidei disso quando eu era pequenininho? Depois que eu comecei a empreender, eu fui correr atrás, fiz uma endoscopia, resolvi rapidamente com medicação. Hoje eu posso, lógico, eu já tenho esse problema, eu vou ter para sempre essa dependendo do que eu como, muito gorduroso, industrializado, se eu abusar, eu vou ter dor no estômago. Mas antes não era nem abuso, era um pedacinho. Acabava com o meu dia, porque doía a barriga, doía a cabeça. E o pior, eu ficava imaginando, se for alguma coisa séria, meu Deus, se for alguma coisa séria. Mas eu não parava para cuidar. E poderia ter sido alguma coisa séria. Graças a Deus não foi. Hoje eu como de tudo, tô comendo de tudo, às vezes até abusando, e eu não sinto
aquela dor no estômago, aquela dor na cabeça e principalmente eu não tinha aquela dor na consciência que eu ficava, eu não tô me cuidando, eu posso ter alguma coisa séria. Aí depois passou tanto tempo, depois de tantos anos com aquela dor, que eu falei, gente, agora se eu for no médico realmente vai ser uma coisa séria, porque é muitos anos de dor. Enfim, não foi nada. Mas era um gatinho pequenininho que foi crescendo, crescendo. E quando virou um dragão, aí eu fui cuidar. E várias outras coisas. A gente pode ter vários exemplos. Às vezes é no namoro, que tá ali, tá vendo que não tá dando certo. Ah, é só um gatinho rebelde, mas aí quando casa vira um dragão indomável. Tem diversos exemplos. Às vezes começa um problema conjugal pequeno, a gente não quer ter aquele embate porque, né, acha que o embate vai ser pior. Nem sempre. Nem sempre, né? Porque coisas sérias precisam ser resolvidas. Não adianta fingir que não viu, porque o dragão vai crescer. E estamos vendo ali, está se instalando um problema. E vamos deixando, e quando a gente vê tá do tamanho de um dragão, vida financeira, vamos nos embolando, fazendo conta atrás de conta, dívida atrás de dívida. Aí quando a gente já não tem mais para onde correr, aí a gente vê, realmente, tem um dragão imenso aqui que se eu não cuidar ele vai me engolir. Não tem cabimento a gente viver assim, né? Empurrando os gatinhos até serem transformados em dragões gigantescos, que aí a gente tá mais enfraquecido. Aqui também tem uma passagem muito interessante que ele fala, quando o problema surgir, ele surgirá, você vai estar despreparado e enfraquecido no pior momento, e às vezes é mesmo, né? No pior momento é que esse problema explode e você se vê tendo que resolver e sem condições alguma, às vezes é condições financeiras, psicológicas, né, de várias naturezas, você se vê sem a capacidade necessária para lidar com aquele problema se você tivesse olhado para ele como se ele fosse um gatinho. Eu tô repetindo aqui toda hora essa frase, assim, quando a gente tava a questão financeira fazendo, né, tapando os olhos, eu falei, o dragão vai crescer, e quando ele crescer a gente vai olhar e realmente esse dragão cresceu e agora a gente precisa olhar para ele com seriedade, sentar para que ele diminua. Então assim, eu tô sempre tentando pensar nisso agora. Quando a gente vê uma coisa, a gente não pode desver, né? Então eu uso a leitura para nos casos do dia a dia, como fazer, como resolver. Né? A leitura é bom isso. Às vezes você tá numa situação e você fala assim, aí você lembra, aquela situação tal, como é esse caso aqui, os problemas, por mais assustadores que eles possam parecer, a realidade é muito melhor. Às vezes esse dragão nem é tão grande assim, mas se a gente não olha, ele cresce. Então essa história, ela serve pra gente observar os nossos gatinhos, não deixar que eles se transformem em dragões. E aí, será que realmente dragão não existe? Essa historinha é muito boa pra gente repensar quando a gente tá com um problema, pra gente não empurrar com a barriga, pra gente olhar, resolver, aproveitar enquanto eles são uns gatinhos pequenininhos, para que eles não se transformem em dragões.